Sejam todos bem-vindos a mais uma transmissão de Caminho de Ascensão. A última transmissão de 2020 na segunda-feira. E como fazemos normalmente, vamos passar os recadinhos da semana. E aí já iniciamos os atendimentos, ou a transmissão, me desculpe. No dia de hoje nós temos essa transmissão e atendimentos com entidades. Amanhã nós temos oficina dos sentimentos e mais atendimentos. Na quarta-feira, outra rodada de atendimentos e mais uma oficina dos sentimentos. E na quinta-feira nós teremos a transmissão final de agradecimento pelo ano de 2020, chamada de energização final. Depois disso, retornaremos no dia 14 de janeiro para a distribuição de novas fichas, que já será aberta para todos vocês. E aí, dá-se início aos atendimentos no dia 18 de janeiro, com mais uma transmissão. E começamos novamente até nós tivermos a liberação de estarmos presentes em uma residência para os atendimentos in loco. Hoje aqui nós temos 4 velas, vela demais, uma rosa, uma violeta, uma marrom e uma branca e preta. Amor, equilíbrio, justiça e harmonia. Uma boa combinação. E para iniciarmos a conversa de hoje, vou fazer uma oração inicial para entrarmos em sintonia sobre o tema que foi escolhido. Meu Pai, muito obrigado por mais uma oportunidade, muito obrigado por todo o auxílio, todo o conforto e toda a acolhida. Que eu continue no caminho da luz e do amor para encontrar os meus objetivos e vencer minhas adversidades. Que tu me guie na verdade, no querer e na bondade. E que todos os que eu estimo tenham sensações boas. E aqueles que me querem por mal, que também recebam tanto quanto eu desejar. Que assim seja e assim será. O tema de hoje foi escolhido, chama-se o tempo. E é um tema que deveria ter no mínimo umas 15 transmissões para conseguir abranger a informação como um todo. Vocês que tiverem informações e quiserem mandar, fiquem à vontade para já começar a mandar informações, dúvidas e comentários sobre este tema, o tempo. O que é o tempo? Para uns, uma dimensão. Para outros, não existe. Para outros ainda, é só uma mensuração da quantidade que precisamos seguir de um ponto a outro, de uma vontade a outra. Para o plano espiritual, o que é o tempo? O tempo é preparo e espera. É conscientização e harmonia. Para o tempo dos homens, existe segundos, minutos, horas, semanas, meses, dias, anos, décadas, séculos, milênios. É bastante tempo para se mensurar. Para o plano espiritual, isto tem que ser traduzido. Não existe hoje é dia tal, amanhã é dia de outra coisa. Não existe agora é hora para isto, agora é hora para aquilo. Existe disposição. Existe interesse, vontade e querer. O tempo por si só, no tempo dos homens, ele pode ser distorcido. Se tu passa por um perigo de vida, parece que está tudo em câmera lenta. Tu consegue ver riqueza de detalhes,
consegue perceber movimentos. Se tu está à toa, o tempo parece passar devagar. Se tu está entusiasmado, o tempo corre rápido demais. Quando tu viu, já passou 2, 3 horas. E tu fica até chateado porque não consegue aproveitar mais. Quando se tem uma perda, o tempo para. E só começa a retomar depois que tu entende essa perda. Para que serve tudo isto? Por que temos tantas versões, tantos porquês? Para que dentro do plano terreno, dentro do plano da matéria, se tenha a possibilidade de contemplar o agora. O tempo real e necessário para o dia é o agora. É o que na língua portuguesa é muito bonito, chama-se presente. É um presente que tu tem, que tu se sente feliz e realizado por estar vivo, estar com o coração batendo, estar com a possibilidade de mudar o caminho da sua jornada terrena. O passado tem tempo? Não. É só um amontoado de lembranças, sensações e emoções que servem como base de conhecimento. O futuro tem tempo? Também não. É algo que vai acontecer, mas ainda não aconteceu. Pode não acontecer, pode se adiantar, pode se atrasar. Só serve como bússola para tu chegar aonde tu quer alcançar. Então, o tempo real é exatamente esse que estamos aqui, vivendo, presenciando, contemplando, agindo, seguindo de uma maneira tranquila e benéfica, junto a todas as adversidades e todos os nossos predicados, para alcançar uma resolução boa, plausível e de acordo com as nossas necessidades atuais. Oxente, mas o atual para mim é ruim. Pode ser que tu precise passar por isso. Oxente, está tão bom que eu não quero que o tempo passe. Tu também precisa passar por isso. O tempo serve para aprender. Com isso, vamos começar a dar início. Vamos lá. Salve, Inácio. Podemos dizer que a ansiedade e a falta de paciência acontece pelo fato de querermos controlar o tempo ou sermos controlados por ele? Ansiedade e falta de paciência vem de um ponto em que o presente atual não está salutar ou não está da maneira que tu precisa. Ansiedade iniciou-se no plano terreno, dentro dessa jornada de encarnações que vocês estão agora, há aproximadamente 50 mil anos atrás. Um desenvolvimento cerebral em que o Homo sapiens sapiens começou a imaginar futuros. Ou seja, ele pensava, se eu matar esta presa, terei comida por tantas semanas, ou alimentarei tantos. Então eu vou pensar em como capturar esta presa, em como abater esta presa. Se eu colocar essa sementinha no chão e aguar, um tempo à frente terei frutos. E com isso, ele aprendeu a criar futuros imaginados, futuros possíveis. Trazendo para a realidade atual, quando a realidade do presente não está de acordo com o que tu quer, porque por vezes está bom, mas tu quer mais, por vezes tu está bravo e quer mudar, por vezes tu está triste e quer mudar, tu começa a criar futuros dentro da tua própria mente.
quero que aconteça isso, desejo muito que aconteça aquilo, quero evitar este outro ponto. E conforme esses futuros imaginados não acontecem, começa a gerar ansiedade, começa a gerar uma insatisfação. E a ansiedade deixa tu preparado para um futuro que, por vezes, não vem. Porque não está na sua jornada, não está no seu querer, não está no seu merecimento. E aí, conforme tu vai desejando futuros e eles não vão acontecendo, este nível de ansiedade vai aumentando cada vez mais. Falta de paciência é a mesma coisa. Por mais que tu talvez não esteja nem desejando algo futuro, o atual não está bom. Então tu não tem paciência para aturar parte do teu presente. Com isso, falta a sua paciência. O que levamos neste pensamento como um todo? Se o agora não está bom, o que tu tem que saber para mudar? E aí tu pode falar para eu, Inácio, eu não sei o que precisa mudar. E aí a resposta que eu dou para tu é, tu não sabe ou não sente? Porque o não saber não especifica tudo. O não sentir especifica tudo. Se tu não sente o lugar que tu vai, o que tu deseja, o que tu precisa fazer, fecha os olhos. Coloque as opções dentro de tua mente e veja como o teu corpo reage com isso. A sensação melhor é o caminho que tu deseja. É o que teu ser, em essência, mostra isso. E não só para o futuro. Tudo que tu fala não sei, se não for algo letrado, é porque tu não quer sentir. Quando eu digo algo letrado, se eu perguntar para tu como se fala bom dia em aramaico, provavelmente tu não vai saber. E mesmo que se tu fechar os olhos e sentir a informação, possivelmente não chegará. Mas se tu tem dúvidas sobre o futuro ou percebe que o presente não está adequado e tu falar para eu não sei, é porque tu não está querendo experimentar uma mudança do comportamento. Então tu não sente o que tu precisa para seguir, porque às vezes dói, porque às vezes é amargurante, existem perdas, desenlaces, decisões a tomar. E aí tu não quer sentir a responsabilidade de ser o dono do seu próprio futuro em pagamento às atitudes do seu presente. Então, a ansiedade vem de futuros não alcançados, falta de paciência de presentes discordantes à sua necessidade. Sinta o que precisa fazer e mude este panorama. Pois não, Virginia? Podemos falar que quando uma pessoa não corresponde à idade que tem, em termos de maturidade, podemos falar que a pessoa vive numa outra planície do tempo? Você já ouviu falar de planície do tempo? Como eu disse, o tempo ele tem diversos significados e diversas vontades para cada um, né? Planície do tempo é um jeito de se pensar em que a pessoa se situa conforme a necessidade da essência e não a necessidade corpórea. Quando a pessoa não tem maturidade, pode ter duas saídas. A essência dela pode ser descrita como uma essência juvenil, uma essência infantil. E não quer dizer que a pessoa não tem responsabilidade. Ela simplesmente gosta de ter uma necessidade que vai ao vento, que simplesmente deixa acontecer. O que é difícil para ela e para quem está perto, porque se torna quase que imprevisível. Um outro ponto é se a pessoa não tem maturidade, provavelmente ela não tem responsabilidade. Para com o quê? Para com os próprios atos.
ela foge de responsabilidades, ela foge das necessidades e se mascara com uma presença de imaturidade para não tomar decisões, para não seguir o curso da vida e se tornar um adulto, conscientemente falando, um adulto na responsabilidade. Prefere que os outros decidam, preferem que os outros tomem a frente. Então não faz as coisas até alguém se mexer. Pode ser imaturidade? Pode. Mas para mim é muito mais uma falta de responsabilidade com os próprios atos. Existem pessoas que falam também, não tenho tempo para nada. Vamos sair com seus filhos, com os filhos? Não, não tenho tempo para isto. Vamos conversar sobre o que vamos fazer no final de semana? Não tenho tempo para isto. Vamos fazer uma reunião de negócios? Tenho tempo. Vamos ao médico para ver como que está a sua saúde? Não tenho tempo para isto. Vamos descansar? Não tenho tempo para isso. Todos têm as mesmas horas cadastradas pelo sistema cronológico de tempo do ser humano. E por que uma pessoa consegue fazer 150 coisas em um dia e outra não consegue fazer 3? Responsabilidade. Atitude quanto a isto. E quando eu falo atitude, é porque por vezes tu faz algo que tu não gosta e faz com tanto desgosto, de fato, que aquilo se torna quase que infinito. E tu fica naquele ponto, remoendo, refazendo, e não consegue nunca chegar num outro lugar. Por vezes tu é perfeccionista, e tu faz um trabalho lindo e maravilhoso, mas tu sempre tem que olhar para ver se está perfeito. Não admite falhas. E não consegue fazer duas coisas, porque aquela uma nunca sai do lugar. Todos têm o mesmo tempo para tudo. Por que uma mãe de 10 filhos consegue dar conta dos 10 filhos, da casa, do trabalho, do marido, das irmãs, da mãe, dos primos, dos sobrinhos, das vizinhas, do cachorro, da comida, da limpeza? E tu, que está sozinho ou morando com seus pais, não consegue ter tempo para olhar tua própria saúde, para olhar para dentro de tu e falar assim, vou escolher isso, vou ter um tempo para mim, edificante. Responsabilidade. Assumam a responsabilidade do seu presente, que tu vai ter tempo para tudo. Tudo que tu deseja. Sempre há tempo para fazer o que tu deseja. O que às vezes não existe é concessão. O que mais, bichinha? Hoje os adultos que são índigos ou cristais têm características que se evidenciam e os diferenciam. Quais seriam essas diferenças? Eles são mais sensíveis, eles são mais soltos, eles são mais emotivos, eles têm uma consciência de um plano como um todo, eles se importam com o planeta Terra, aqueles que estão despertos, claro, porque não quer dizer que uma criança que nasceu índigo, cristal, arco-íris, milênio, qualquer nome que vocês querem dar, se ele não se respeita, ele não consegue fazer nada disso. A partir do momento que ele se identifica com a realidade própria, ele consegue ser uma pessoa mais altruísta, mais filantrópica, mais amável. Em contrapartida, se não tem essa concessão, são as mais insensíveis, são as mais duras, são as mais descrentes da própria realidade e sofrem. Ficam sempre reclamando da vida. Ah, por conta disso, porque fulano fez isso e por isso eu não faço aquilo,
porque ciclano fez aquilo e eu não vou fazer isto, porque minha mãe não me dá amor, meu pai não me dá amor, porque eu nunca mereço nada, eu sou triste. Sofre bastante mesmo. Então, esta é a diferença que se tem. Uma pessoa bem altruísta, que tem consciência da vida, muito provavelmente pode ter já nascido no espectro índigo, mas não necessariamente isto é uma necessidade para todos que nascem neste mesmo período ou com esta mesma característica. O que mais, bichinha? Inácio tocou num ponto certo. O que queremos ou o que podemos sacrificar para ter o tempo que realmente se quer. O que tem que se sacrificar é o período em que tu fica ruminando. Para quem não sabe o que é ruminar uma emoção, é tu ficar com aquele negócio, sem dar sentido ou direção para aquela sensação que tu está ali o tempo todo, sofrendo, sofrendo, sofrendo. Sacrifique isso. Se tu foi passado para trás, diga, muito bem, o que eu tenho em minhas mãos é isto, então eu vou trabalhar com isso. O que eu busco é isso, então eu vou planejar, trilhar, criar um trajeto para isto. Todos têm as mesmas horas de sono, numa média, têm o mesmo tempo para se alimentar, para se higienizar, para sociabilizar e cuidar de cada um deles. Porém, ficam presos em atitudes desgostosas e que não conseguem caminhar para frente. Despegue-se, despreenda-se, sinta-se livre, e aí o tempo, traduzido em presente, se torna infinito. O que mais, bichinho? Inácio, eu estava lendo que existem vários tipos de índicos. Você poderia falar um pouco sobre isso? Foi o que eu falei. Índico, cristal, arco-íris, são seres que vieram com uma nova interpretação do plano terreno para criar-se uma ascensão e estar todos prontos para harmonizar as agruras deste plano, e eles conseguem sentir melhor, ter uma empatia melhor, mas o sentir melhor e ter empatia melhor pode ser para o lado positivo ou negativo. Então eles têm uma sensação melhor, um sentimento melhor. Por vezes são desapegados ao corpo, quanto à necessidade de se mostrar. Por vezes são traduzidos em não querer, por exemplo, dirigir, se sentar atrás de uma mesa de escritório, porque dentro da nomenclatura de trabalho que eles entendem, não existe uma corporação, existem seres humanos que trabalham em conjunto, mas são índigos, cristal, arco-íris, milênios, e por aí vai. É só uma nova leva de seres que são os mesmos que estavam aqui e só tiveram um novo condicionamento para harmonizar ainda mais o plano terreno. Nada mais além disso. Desculpe ser tão, às vezes até cáustico. Não criem nomenclaturas. Sejam vocês mesmos. Sintam o que vocês querem e o que vocês desejam. Pouco importa se tu é índico, cristal, arco-íris, carvão, pedra, madeira. Tem 70 anos, 12, 115. Façam por merecer o que vocês procuram para o dia a dia. Mas, Inácio, de onde vieram esses seres índicos? Porque eles têm essa função? Foi algum aprendizado que tiveram no plano espiritual ou é da essência? É aprendizado. A essência de todos é pura. Sempre é pura. E eles tiveram aprendizados diferentes para vir para cá de uma maneira diferente. Eles trazem uma sensação nova, um respiro novo,
um frescor para este plano terreno. Eles podem ser melhores na tecnologia, eles podem ser mais inventivos, mais criativos, mas porque eles foram doutrinados para isso, porque todos vocês podem chegar e se manifestarem bons na tecnologia, na criação, na imaginação, mas o peso que foi trazido para cá foi muito grande. E pouco a pouco este plano terreno está saindo de um plano de expiação para um plano de ascensão. Mas ainda leva um bom tempo para isso. E então eles vêm com um modo de pensar e de sentir diferentes. Mas muito provavelmente são seus bisavós, seus avós, pessoas do antepassado, que aprenderam de uma maneira diferente a sentir e agir. São os mesmos seres. Fiquem tranquilos quanto a isso. O que mais, bichinho? Depois de 800 anos, Júpiter e Saturno estarão alinhados. Tem conhecimento sobre esse fenômeno depois de tanto tempo? Eu disse numa transmissão anterior, sim, tenho conhecimento. E para as festividades de Natal, fiquem atentos aos céus, porque vai surgir uma estrela muito brilhante. E, na verdade, nem é uma estrela. É a conjunção de Júpiter com Saturno, que é chamado de estrela de Natal. Então, fiquem atentos a isso, porque é a primeira vez em 800 anos que isso não acontece. A estrela de Natal vai surgir, de fato, nos céus. Mas a conjunção por si só, tendo a necessidade astral, e para quem crê em astrologia, e eu sou um desses, que tem a consciência de que todos nós somos regidos por todo um universo que se move, assim como somos regidos pela maré, pela vontade de trabalhar com os elementos. 800 anos de Júpiter com Saturno traz a abertura da era de Aquário por si só. E a partir que dia estamos? Hoje 7. Daqui 4 dias vocês vão começar a perceber isso. 4 dias. E aí vocês vão sentir coisas diferentes e melhores a partir daqui 4 dias, que é uma entrada definitiva da era de Aquário. O que mais, bichinha? A pessoa fez um comentário que é verdade, o tema tempo sempre levanta diversos questionamentos. Ah, sim. Aí outra pessoa pergunta, Inácio, acontece de nascer índigo e se tornar cristal durante a jornada terrena? Não. Entenda que são ensinamentos e limpezas que isso acontece. Então, o que nasceu numa era índigo, se continua índigo, o que nasceu numa era cristal, continua cristal. Mas não necessariamente um é menor que o outro. Volto a dizer que tem sensibilidades necessárias para o momento. Então, os filhos ensinam muito aos pais se os pais estiverem dispostos a entender os filhos. Por vezes, nas gerações anteriores, os filhos só aprendiam com os pais, e os pais não aprendiam com os filhos, e gerava muita revolta. E vocês podem perceber que, geração por geração, as novas gerações trazem mais desafios, trazem mais vontades, trazem maneiras diferentes de se pensar. Antes era quadrado. Então, quando uma pessoa velha olha um jovem hoje, fala, gente, no meu tempo isso não era permitido. Obviamente não era permitido, porque era um jeito de pensar diferente. E que este velho olhe para esta criança e tenha certeza de que tu pode aprender, sim, com esse jovem. Talvez aprender a ser mais leve, desapegado, pode aprender a ser mais feliz, pode aprender a tirar o peso de algumas coisas que na visão deste jovem não faz o mínimo sentido. E volto a dizer, pouco importa se é cristal, se é índigo, se é arco-íris, se é madeira, pedra, se é bode. O que importa é que estes novos seres trazem uma maneira diferente de se pensar, uma maneira mais leve e mais emocional de se pensar. E que aprendamos, todos nós, a agir de uma maneira mais tranquila, mais voltada ao presente, mais voltada ao que se dá valor, que é família, desenvolvimento humano,
conhecimento próprio, busca por intelectualidade, condições de ocultismo, todos eles podem trazer esse novo panorama. O que mais, bichinho? Entendi. É que a minha dúvida se deu por conta de ter informações de um adulto cristal que nasceu possivelmente nos anos 70. Isso então é possível. Sim, quando tu pega expoentes ou seres que vêm precocemente antes da própria geração, até como precursores para sentir, então vem um ser com uma forma de pensar um pouco diferente e nos desdobramentos de sono, ele volta para o plano espiritual e fala, olha, eu estou sofrendo, tá difícil, vocês têm certeza que vocês vão mandar mais? Tem certeza. E aí manda todos os outros. Justamente para vir precocemente, não tem problema nenhum quanto a isso. Né? Vocês podem conhecer seres que não se adequam à geração que nasceram. Pode ser positivo ou negativamente. Existem pessoas que nascem agora que têm costumes extremamente antigos. E quer dizer que ela não é uma índigo, ela vai sofrer, não é uma cristal, ela vai sofrer? Muito pelo contrário. Talvez ela seja uma precursora de uma nova geração que está vindo. Então que se respeite a todos e a forma de pensar de todos e aprendamos com esses seres. O que mais, bichinha? O que essa nova era traz para nossa evolução? Evolução. Evolução. Nova forma de pensar, nova forma de sentir, nova forma de traduzir e novas conexões com outros planos. Por vezes, o plano espiritual se dá uma conexão pela incorporação, pela clarividência, pelo desdobramento, pela audiência, pela psicofonia, pela psicografia, e que nos próximos anos talvez isso mude um pouco e vocês tenham a possibilidade de começar a se comunicar de uma maneira mais natural com esses seres de outras esferas, de outros planos vibracionais. O que mais? Essa estrela que a junção dos planetas nos proporciona, o início de uma nova era, vai fazer com que vibramos já na quinta dimensão, ou essa transição para essa dimensão ainda irá demorar? Ou já estamos na quinta dimensão e ainda não estamos sentindo essa diferença? Entenda que quinta dimensão é uma coisa extremamente elevada. O que vai começar a fazer é que o plano terreno comece a ter uma vibração diferente em busca de uma pureza e uma clareza energética. Não necessariamente uma ascensão espiritual e que aqui se torne uma colônia para que todos passem a vibrar de uma maneira positiva. Existe ainda muita expiação. Estamos falando de 7 bilhões de encarnados. Muitos deles ainda precisam pagar os karmas que tiveram em outras vidas. Muitos deles precisam aprender a como ser pessoas melhores. Muitos deles precisam ir para outros planos inferiores para continuar essa jornada de conhecimento. Então, sim, começa-se uma mudança muito tranquila e muito harmoniosa, mas não de uma hora para outra. Não existe como fazer um planeta de uma dimensão tão grande simplesmente mudar. Claro, desculpe, existe. Se o planeta Terra respirar diferente, aí sim, os que sobrarem podem fazer uma coisa diferente. Então, se o planeta Terra fizer uns 5 bilhões vão embora, e aí os que sobrarem podem começar a pensar de uma maneira um pouco diferente. Mas antes disso, isso não vai acontecer, não tem como acelerar esse processo. O que eu digo é que, a partir de agora, as pessoas mais sensitivas vão começar a captar vibrações diferentes de outras dimensões, mas vão continuar aqui, encarnadinhos. Por favor, quem tiver uma dúvida quanto a isto, leia o livro Refugiados de Capela, que
mostra que seres que foram rebaixados de outras vibrações sofreram muito, como chamados os egípcios, mas que se traga com muita felicidade, muito amor, uma nova sensação que está chegando. O que mais, bichinho? Só um pedido que não tem a ver com o assunto, mas que receberam a notícia de uma pessoa muito amiga da família que fez a passagem da Covid, pedindo salvo amparo. Que assim o seja, acenda uma vela em agradecimento e homenagem a essa pessoa que vai ser atendido com muita vontade. Os 4 dias que serão o portal 12/12, sábado que vem? Pode até ser. Olha que coisa interessante. Vocês estão falando de marcos de tempo que estão sendo uma conjunção do que eu estou falando. Existem algumas informações que sim, eu de verdade não tenho o conhecimento deste portal 12/12, que deve ser dia 12 de dezembro. Mas isso é um marco temporal do ser humano, porque para o plano espiritual não existe 12 de dezembro de 2020. O que existe é um sábado que vai acontecer de mais um dia de muito auxílio, muito conhecimento e muita vontade. Então, que seja esse o marco que já foi anunciado para este portal. O que mais? Com relação à família, eu percebo que essa nova geração consegue expressar melhor o sentimento de família planetária. Não ficam tão presos à família sanguínea e trazem mais desprendimento nessas relações, menos peso. Acho necessário para tudo. Isto. A família planetária é importante e tem que se trazer a honraria da família sanguínea, mas não é necessário uma simbiose na família sanguínea de viver o tempo todo, caso não seja necessário, né? Caso não seja determinante, caso tu não tenha este peso e que se sintam desprendidos a viver a vida como sempre foram, para o caminho que tu achar necessário para a sua jornada. Se isso é longe da tua família, que assim o seja. Se isso é perto da tua família, que assim o seja. Sempre com honraria, porque eles lhe deram a vida. O que mais? Quero deixar aqui toda a minha gratidão a todos da casa. Ter conhecido vocês faz toda a diferença na minha vida e da minha família. Desejo saúde, saúde, saúde. Que assim seja. A conexão com estes seres de outras dimensões será telepática? Pode ser também. Não só telepática, mas eu não quero ser o precursor e falar coisas absurdas aqui se as pessoas não vão enxergar. Mas muitos de vocês que não têm um plano de desenvolvimento mediúnico vão começar a ver e interagir com esses seres. Pode ser que seres encarnados hoje ainda não tenham essa percepção, ou apenas as crianças de cá têm essa percepção. Então, quando você vê as crianças de gerações anteriores tendo amigos imaginários e interagindo com eles, isso vai ser trazido para uma vida adulta também. Aguardem. Ficarão felizes com isso. Eu sonhei com o Preto Velho e ele me abraçou e eu fiquei muito feliz. O que isso significa? Que o Preto Velho te abraçou e te deu felicidade. O que isso quer dizer é que existem entidades de luz que te amparam e te auxiliam para você ser uma pessoa melhor. Então, aceite isso, que tu não está sozinho em sua jornada, tu é muito bem amparada, é por um velho que traz equilíbrio, tranquilidade, conhecimento e harmonia para caminhar com solidez no seu dia a dia. Sozinha, tu não está e nenhum de vocês estará, nunca. O que mais, bichinho? Aí falou que é os exilados de capela. É isso aí. Este tema de hoje é simplesmente magnífico na nossa atual situação humana. Administrar nosso tempo de forma produtiva e essencial. É isto mesmo, porque todos vocês têm tempo e eu sempre digo aqui que existem 3 coisas que vocês precisam aprender na jornada corpórea que vocês estão vivendo. Um é se livrar de vícios anteriores. O segundo é buscar conhecimento para ser uma pessoa melhor. E a terceira é ser feliz com o que tem
com o que consegue produzir. E quando eu digo produzir, não estou dizendo que é um martelo, é um chinelo. Não. O sentimento que consegue produzir. A empatia que consegue produzir. A vontade de ajudar, primeiro a tu e depois os outros. Tudo isso tu tem tempo de sobra para fazer. Basta se organizar. Basta perceber o presente que Deus dá para cada um de vocês serem felizes e harmoniosos. Cada um de vocês pode precisar, uma lembrança que tem, de um evento que passou em câmera lenta. Por vezes tu sofreu um assalto e ali na mira de um revólver tu viu o tempo passar muito devagar. Ou talvez o nascimento de um filho, as contrações e tu tem toda a lembrança daquele nascimento. Ou talvez um acidente de carro, onde tu vê todas as coisas acontecendo, todos os momentos. Se tu consegue fazer isto em momentos marcantes, tu consegue fazer isto o tempo todo. Basta perceber o que aconteceu para este tempo passar devagar. E o que aconteceu foi foco, atenção. Tu se focou tanto no acontecimento que estava ali se passando em sua mente e nos seus olhos e na sua pele e no seu sistema interno, que tudo foi passado lentamente. Porque quando tu tem o foco total sobre uma atitude, ela passa devagar. Muito devagar. Aos que estão assistindo desde o começo, já aviso, já passaram 40 minutos. Parece? Não. Por quê? Porque existe o foco. Existe a atenção para isto. E se vocês conseguem ficar ouvindo por 40 minutos um baiano falar sobre o tempo, vocês conseguem fazer o que vocês quiserem com a medida de tempo que o ser humano tem. Pensem bem sobre isto. O que mais, bichinho? Posso falar que o tempo pode ser cronológico ou quântico, dependendo do uso da força do tempo? Sim. O cronológico é o tempo dos homens e o que vocês entendem como tempo quântico é um tempo universal, porque o tempo quântico é uma sensação presente. Estou, não estou, posso estar, ali estou, cá estou. Então, o tempo quântico é o tempo universal e o tempo cronológico é o tempo daqui. Não existe um estudo total do tempo quântico, porque não existe tecnologia ainda disponível para conseguir fazer experimentos maiores em tempos quânticos. Mas dentro de pouco tempo isso vai ser possível. E esses relógios que vocês têm na parede ou no pulso vão se tornar meio obsoletos. Que bom. Fiquem tranquilos quanto a isso. O que mais, bichinho? Aliás, para quem é muito sensitivo, o tempo fica meio confuso. Parece que as vidas se misturam. Como conseguir focar nessa vida de agora, sem tantas interferências passadas? É simplesmente olhando o que tu está fazendo, o que tu está sentindo. Olhando para isto, as interferências de qualquer outra vivência, em qualquer tempo, espaço diferente do tempo que tu está encarnado, se tornam obsoletos. E você consegue se concentrar e se focar e fazer com que o período que tu está se focando para aquilo se desdobre em algo muito maior. Em uma sensação de pertencimento e de continuidade muito maior. Então, simplesmente se foquem nas coisas. Por vezes, a pessoa fica, vou fazer isto, mas aí pensa na conta do banco, pensa na saúde da vizinha de 3 casas para o lado, pensa se precisa tosar o pelo do cachorro, pensa o que vai fazer daqui a 25 anos. E com isso, desfoca a atividade como um todo e tu não consegue controlar
a quantidade de empenho e necessidade que tu precisa para completar aquela atividade. Busque fazer com que a mente vá diretamente para isto. E aí você vai ver que o tempo vivido é muito maior, é muito mais contínuo e muito mais profícuo, frutífero para as atitudes que tu está planejando e almejando no dia a dia. Fala que estamos vivendo o tempo de Kairos, um tempo feliz agora, nesses 40 minutos. Que assim seja. Então, para começarmos a fazer esta finalização das transmissões de segunda-feira para 2020, quero fazer um exercício com vocês, para vocês perceberem o quanto que vocês conseguem controlar este tempo. E eu quero que cada um de vocês feche os olhos por um tempo e lembrem da melhor lembrança que vier na tua mente. A melhor. E com essa lembrança, se foquem nela. Se possível for, criem mais brilho nela, como se tivesse uma grande luz iluminando esta lembrança positiva. Comece a perceber os detalhes, as roupas que estavam usando naquela época, a cor do chão onde estava ali, se estava em paredes, que cor de paredes, se estava na natureza, as árvores em volta ou o mar em volta. Comece a ter essa sensação. E aí, controlando ainda com a sua mente, comece a fazer tudo ficar lento. Se existe um movimento de brincadeira, esta brincadeira fica lenta. Se é um passeio, este passeio fica lento. Se é um mergulho, que esse mergulho se torne profundo. E vocês vão sentindo cada sensação, seja ela visual, auditiva, olfativa, gustativa, tátil, sensorial, para este momento. E ele se torna cada vez maior, porque é um momento tão bom, com tanta riqueza de detalhes, que tu vê que este momento se tornou enorme. Uma grande lembrança, uma realidade única. E com isso, tu percebe que a realidade que vocês têm pode ser moldável. Que com o foco necessário, vocês alcançam o que vocês quiserem. E agradecendo agora que vocês têm uma memória boa, se tornando uma memória ótima, podem abrir os olhos na hora que vocês quiserem. Então, quero agradecer a todos. Foi um tema extremamente rico e eu tenho quase certeza que vamos voltar no próximo período a este tema novamente, porque existe muita informação, existem novas realidades que virão nos próximos meses e que vocês consigam perceber que vocês são dono do próprio tempo. E vocês conseguem trazer como presente de Deus a concretização da realidade. Presente. Presente. Recadinhos do final. Hoje nós temos atendimento e terminamos a transmissão. Amanhã temos atendimento e oficina dos sentimentos. Quarta-feira, atendimento e oficina dos sentimentos. E quinta-feira, energização final, sendo a última transmissão do ano de 2020. Retornaremos com a abertura das fichas no dia 14 de janeiro e a primeira rodada de atendimentos no dia 18 de janeiro. Até lá, fiquem todos com a luz de Jesus. Uma excelente passagem de ano. Que vocês percebam que esses 10 meses de mudança histórica dentro da história de vocês, dentro da jornada de vocês, fique concretizado
como um período de aprendizagem, de autoconhecimento, de grandes emoções, de grandes realizações internas. E que vocês percebam que tudo foi proveitoso para o porvir. Mais uma vez, muito obrigado. Fiquem com a luz de Jesus e um salve cheio de amor e de acolhida. Tchau.